mais uma vez aqui com vocês, neste programa, e transmitir aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E neste momento, eu tenho um tema da mensagem, Derrubando Muralhas. É essa mensagem que Deus tem colocado no meu coração para você nesta tarde. E eu quero ler com vocês em Josué, capítulo 1, versículo 5 em diante, que a palavra nos diz: ninguém se susterá diante de ti todos os dias de tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. A palavra nos fala, irmãos, que Deus diz para Abraão que dele nasceria uma grande nação. Abraão, veio Isaac e depois veio Jacó. E Jacó, tendo seus 12 filhos, e um deles foi José, que foi para o Egito como escravo. E dali o rei teve uma visão: 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E o povo todo teve que ir para o Egito, porque lá tinha alimento. E o povo de Israel, Jacó e toda a sua família, foram em torno de 70 pessoas que foram para o Egito. E dali do Egito, quando Jacó estava em Canaã, e quando eles todos foram para o Egito, passou-se 400 anos. Dali se formou uma grande nação, das 12 tribos de Israel. E aquelas 12 tribos, quando eles estavam ali, as terras de Canaã foram tomadas por outros reinos, foram dominadas. O que eu quero dizer? Que quando eles saíram, o povo de Israel estava como escravo. E Deus escolheu Moisés para que ele que livrasse o povo dos egípcios e que levasse ele para a terra a qual Deus tinha prometido ao seu povo. E todos, animados, saíram com Moisés. Moisés, levantando o seu cajado, atravessaram o Mar Vermelho e saíram. Durante todo o tempo, o povo estava com Moisés, e sendo que o povo era rebelde. Vai você pensar que o povo de Hebreus muitos estavam com Moisés, mas muitos eram rebeldes, muitos não aceitavam a palavra, muitos não aceitavam o que Moisés fazia. E eu digo a você, para dirigir uma obra, para dirigir um trabalho, para fazer alguma coisa, você vai enfrentar muitos obstáculos, muitos problemas, muitas aflições na tua vida. Você não pode se olhar para os obstáculos e achar que não tem solução, que não tem solução para isso, porque tudo na vida há uma solução. Só vou dar um exemplo básico. Eu trabalhava numa empresa e eu tinha 16 pessoas sob o meu comando. Para vocês terem uma ideia, eu tinha pessoas que eu tinha que passar o dia todo resolvendo problema aqui e ali, e eu cuidava de 16 pessoas. Imagina Moisés, que cuidava 12 tribos de Israel, milhares e milhares de pessoas. E incomodação sobre incomodação, mas ele fez aquilo que Deus tinha lhe colocado. E ele foi fazer a obra do Senhor. E tanto que o povo estava com sede, e Deus disse para Moisés que era para ele bater na pedra e sairia água. Moisés fez conforme Deus tinha ordenado. Depois, passando muitos anos, aconteceu a mesma coisa. E Deus disse para Moisés que não bata na pedra, mas fale com a pedra, e a água sairá. E Moisés já estava irritado, o povo bateu na pedra. E por causa disso, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Mas Josué estava com Moisés e já estava com Moisés no Egito. E Josué aprendeu tudo com Moisés, como proceder, como ser diante de Deus. E Josué procurava sempre andar em santidade, fidelidade, junto com Moisés, aprendendo tudo. E antes de Moisés morrer com 120 anos, Josué foi escolhido por Deus e ungido por Moisés para trilhar o caminho que Deus tinha colocado.
porque Moisés não poderia mais. E Josué foi fazer esse trabalho que Deus tinha colocado no seu coração. Mas Josué foi um homem temente, porque ele sabia que o trabalho que iria ter para carregar o povo, para levar o povo até a terra que Deus tinha prometido, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Muitas vezes você desanima com tudo que você vê. Mas quando nós temos Deus na nossa vida, quando nós confiamos em Deus e sabemos que Deus está conosco todos os dias de nossa vida, Deus anda conosco todo momento, você não tem que olhar para os teus problemas, você tem que olhar para Jesus, porque Ele tem todo o poder e a glória, está nas suas mãos e Ele pode te ajudar em todos os momentos. Então, entrega para Deus as tuas aflições, entrega para Deus as tuas lutas, os teus problemas, e descansa no Senhor, e faça aquilo que Deus te colocou. Eu digo a você neste momento, você que está ouvindo, se Deus te colocou um trabalho nas tuas mãos, não olhe para as dificuldades, não olhe para o lado, não olhe para trás. Siga em frente os teus caminhos, seguindo aquilo que Deus tem te colocado. Anda na presença de Deus, obedeça à voz de Deus, não desanima, mas siga os propósitos de Deus, que você vai conquistar, que você vai vencer e você vai fazer tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não tem que desanimar, mas sim, te prepara dia após dia, seja humilde diante de Deus, procure fazer aquilo que Deus colocou para você. Porque se Deus colocou algo nas tuas mãos, porque Ele vê em você que você tem capacidade de fazer aquilo. Não te acha pequeno, não te acha que você não é incapaz. Apenas te prepare e seja humilde para fazer aquilo que Deus tem te colocado a fazer. E Josué foi realmente fazer aquilo que Deus colocou. E o povo saiu com Moisés, atravessaram o Mar Vermelho. E com Josué, o povo atravessou o Rio Jordão. E para atravessar aquele Rio Jordão, Josué, eu acredito que ele estava meio preocupado. Mas ele orou a Deus e falou com Deus. Deus disse para ele que pegue o sumo sacerdote e os sacerdotes, carreguem a arca. No momento que vocês entrarem na arca, o mar vai se abrir. O Rio Jordão se abriu e todo o povo passou. E quando todo o povo passou o Rio Jordão, começou a eles ter que enfrentar os problemas. Quando eles viram, tinha várias nações, vários reinos em toda a terra que era onde estava Jacó. E Josué teve que batalhar com todos para conquistar. E a primeira foi Jericó. Para você ter uma ideia, Jericó tinha 32 quilômetros quadrados, 9 metros de altura e 6 metros de comprimento. Ele era alto. As muralhas de Jericó eram impossível de alguém derrubar. Era impossível de alguém chegar lá e tentar entrar naquela cidade, porque ela só tinha uma entrada, não tinha várias entradas, só apenas uma entrada. Para chegar e tentar derrubar aquele lugar não era fácil. Só quem tem Deus na sua vida derruba qualquer coisa. Eu te digo neste momento, meu amado, meu amigo, minha amiga, não tenha medo de enfrentar teus problemas. Não procure se desesperar, mas confie em Deus. Eu sei que você neste momento pode estar achando que tudo parece que vai desabar da tua vida, e você não tem solução, você não encontra. Mas eu te digo neste momento, tudo tem solução sim. Jesus sempre abre uma porta onde não tem. Jesus sempre resolve um problema onde não tem. Jesus sempre age na nossa vida conforme Ele quer. Basta você confiar em Deus. Basta você crer em Deus que tudo vai se cumprir e tudo vai agir, vai se resolver na tua vida. Então não te apavore com o que está acontecendo, mas confie em Deus. Você muitas vezes pode achar, nos teus olhos materiais, você olha até uma distância. Mas Deus, Ele vê muito além que você. E nesse muito além que Deus vê de você,
tem algo lá na frente preparado para ti, que Deus tem te dado. Então não te desespera, não. Se hoje não conseguiu resolver, mas confia no Senhor, que amanhã abrirá uma porta e Deus vai te ajudar e você vai vencer. Então não te apavore com o que está vendo neste momento, mas confia em Deus, porque Ele pode todas as coisas. Para Deus não existe nada que Ele não possa fazer por cada um de nós. E Josué mandou 2 espias para ver a cidade. Entraram, disfarçados, entraram na cidade para ver como é que era a cidade, quantos soldados tinha, para eles depois irem até Josué e relatar tudo. Mas nesse momento que eles estavam na cidade, eles conheceram Raabe, uma prostituta, que ela os ajudou, os guardou, os protegeu e nada os aconteceu. E por causa desse feito que ela fez, Salmão, um dos espias, disse para ela que ela colocasse uma corda na sua janela e toda a sua família ficasse dentro da sua casa, que eles não seriam atingidos, mas que todo o povo daquela cidade iria morrer. Não ia sobrar nada daquela cidade. E Moisés, orando a Deus, quando eles chegaram, eles relataram tudo a Josué. Eles relataram tudo a Josué. E Josué, orando a Deus, Deus disse para ele que ele fizesse 7 voltas em volta da muralha. Uma volta por dia. E nessa última volta, que era a 7ª volta, era para todos os sacerdotes e sumo sacerdote estavam carregando a arca e tocassem a trombeta na última volta. Ficassem trocando a trombeta e Josué e todos os soldados gritassem enquanto fizessem a última volta. E todo o povo daquela cidade estava apavorado. Os soldados estavam apavorados, porque o povo de Israel só fazia a volta, mas ninguém invadia. Eles estavam obedecendo aquilo que Deus tinha para ser feito. E de repente, aquela muralha indestrutível, aquela muralha que ninguém conseguia derrubar, aquela muralha que parecia impossível de cair, começou a se desmoronar. Caiu tudo que tinha ali. Não ficou pedra sobre pedra, tudo foi destruído. O povo entrou. Infelizmente, todos que estavam naquele lugar morreram. E Raabe e a sua família foram salvas. Só que houve um obstáculo naquele lugar. Existia Acã, que era da tribo de Judá, e seus filhos invadiram o castelo do rei e roubaram todo o ouro que tinha lá. Porque Deus disse que era para destruir a cidade e não pegasse nada que não fosse Deus tinha dito para pegar. E eles pegaram aquilo que não era para ser pego. Aí está a desobediência, meus irmãos. Quando Deus ordena a nós fazer alguma coisa e nós fazemos ao contrário, tem consequência, tem luta, tem problema, tem aflição. Então procure você cada dia andar na presença de Deus, fazendo aquilo que Deus te colocou, mas procure fazer correto. Procure ser simples e fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Não ache que você é o bom, que você é o melhor, que você faz isso. Não, não. Faça somente o que Deus te mandou você fazer. Obedeça à voz de Deus, se você quer vencer e prosperar. E Acã e seus filhos roubaram todo o ouro que tinha lá e saíram escondidos. Foi o primeiro erro que aconteceu. E o interessante é que todas as batalhas, Josué sempre orava e pedia a direção de Deus. Mas só que teve um porém.
Depois, na segunda batalha que eles tiveram, foi a cidade de Ai. E nesta cidade de Ai, foram também novamente 2 espias para verificar aquela cidade. Mas só que viram que tinha poucos soldados e era fácil de invadir. Só que naquele momento, Josué não orou a Deus, não pediu a direção de Deus. E isto, o sumo sacerdote, depois que os soldados foram para guerrear, o sumo sacerdote falou com Josué, e Josué se arrependeu, mas já era tarde. Os soldados já tinham ido para a cidade de Ai. E naquele momento foram apenas só 3.000 soldados para enfrentar os soldados da cidade de Ai. E quando foi, apenas 36 soldados morreram. E quando vieram a relatar que o povo de Hebreu perderam a batalha, Josué e os 12 líderes das tribos de Israel se prostraram diante da tenda, e cada um rasgou sua roupa, porque eles tinham mania de rasgar sua roupa, jogar terra sobre sua cabeça, sobre o sentido de humilhação. E quando Josué fez isso, Deus disse para Josué que era para ele parar, e todos pararam. Porque no outro dia Deus ia revelar quem foi e o porquê. E eles perderam esta batalha. Para você ver, meus irmãos. Muitas vezes você faz as coisas achando que Deus não está vendo, que Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Nada é escondido de Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Deus vê tudo e sabe de tudo. E no outro dia, todos estavam diante de Josué. Mas isso, naquela madrugada, Deus já tinha falado para Josué quem foi o responsável de tudo aquilo e o que aconteceu. E Josué revelou que Acã e seus filhos tinham roubado todo o ouro, e por causa daquilo ali, eles perderam a batalha na cidade de Ai, por causa da desobediência. E quando nós fizemos as coisas achando que sabemos, achamos que nós podemos fazer, como se diz a expressão, bancamos um ignorante, achando que nós sabemos de tudo, fizemos tudo e está certo. Não. Procure fazer tudo na direção de Deus, ore a Deus antes de qualquer coisa, peça a direção de Deus. Se for da vontade de Deus, Deus vai te responder. Deus tem 1000 maneiras de responder, e nós temos uma. Nós oramos, falamos com Deus. Deus pode te falar contigo em sonho, visão e revelação, usar alguém através da Bíblia. Várias maneiras Deus tem de falar conosco. Então procure sempre fazer aquilo que Deus está te mandando. Ore a Deus, busque a Deus todo momento. Não venha você achar que você é o bambambam. Não, faça somente aquilo que Deus te mandou. Não venha você achar, porque as consequências vêm, e quando elas vêm, irmãos, ela vem e parece uma montanha desabando. Elas vêm, olha, a pessoa sai da presença de Deus, se afasta, porque Deus é Deus. Ninguém deve brincar com Deus. Ninguém deve achar que Deus Deus é justiça. Ele é amor, mas ele é justiça. Com Deus não se brinca. E o povo, quando Deus disse para Josué quem era e o porquê, Deus disse para Josué que Acã e seus filhos tinham que morrer apedrejados. Imagine você, meus irmãos. Por causa da desobediência de Acã e sua família, foram mortos apedrejados. E todo aquele ouro foi jogado fora. Então não vale a pena, meus irmãos, nós achar que nós podemos tudo. Nós não podemos tudo, não. Nós vamos até um certo limite que Deus nos ordena a ir. E quando Deus nos manda parar, temos que parar e fazer somente aquilo. Se você quer conquistar, se você quer vencer, se você quer chegar a um objetivo, ore a Deus, espere o momento de Deus, espere a hora de Deus, espere o querer de Deus, espere o agir de Deus.
para que tudo se cumpra na sua vida da maneira que Ele quer. E tudo se cumpre. Um outro exemplo eu vou dar para vocês, Jeremias. Jeremias profetizou para o povo de Judá durante 23 anos, falando que aquele lugar ia ser destruído, porque o povo hebreu, naquela época de Jeremias, era muito idólatra, eles estavam afastados de Deus, muitos deles não queriam saber de Deus. E Deus avisava que a cidade ia ser destruída. Deus enviou Nabucodonosor naquela cidade, destruiu a cidade de Judá, e todo o povo hebreu foi cativo para a Babilônia. Durante 70 anos ficaram cativos. Tiveram que estar debaixo daquele reino, fazendo somente o que aquele lugar ordenava. Já ali eles não tinham mais aquela liberdade que eles estavam quando estavam em Judá. Desculpe, irmãos. Mas, por causa disso, eles erraram, eles pecaram, eles se afastaram de Deus. O interessante é que Jeremias profetizou durante 23 anos. Até o sumo sacerdote, todos eram contra Jeremias. Você pensar que você pegou um trabalho, você é um escolhido de Deus, ótimo. Mas saiba que nesse teu trabalho, nisto que você vai fazer, procure jejuar, procure orar, procure buscar a direção de Deus, procure andar com Deus, porque muitos obstáculos surgirão durante a tua caminhada. Se você não estiver firmado em Deus, se você não estiver andando com Deus, você vai cair, você não vai suportar as aflições que virão. Porque nessa vida, enquanto nós estivermos aqui, muitas coisas nós enfrentaremos, muitas coisas nós passaremos. Mas quando nós temos a direção de Deus, nós vencemos. Josué, depois que eles conseguiram vencer a cidade de Ai, tiveram 5 reinos que se uniram para tentar destruir Josué e todas as tribos. Para vocês verem a audácia desses homens, achando que eles conseguiriam vencer. E Josué e todas as tribos foram enfrentá-los, mas tudo na direção de Deus. E Josué entendeu que ele orou, ele buscou a direção de Deus, e ele entendeu, e ele fez tudo conforme Deus tinha lhe ordenado. Mas quando Josué e todas as tribos foram enfrentar estes povos, eles eram muito maiores e numerosos que o povo dos hebreus. E Deus entrou nesta batalha, enviou do céu vários fogos, e muitos daqueles povos morreram. E o final é mais interessante ainda. Aquele povo já estava escurecendo, e aqueles soldados inimigos estavam fugindo. E Josué falou com Deus. Em uma hora, Deus parou o sol e ficou dia ainda. E todos aqueles foram destruídos, até os reis foram destruídos. Porque quando nós seguimos as ordens de Deus, nós fazemos a sua vontade. Irmão, Deus abre caminho, Deus faz o impossível se tornar possível, Deus age da sua maneira, não tem nada que impede Deus agir, meu amado. Então eu te digo hoje, não te preocupa com o trabalho que você tem, não te preocupa com as coisas, te preocupa em andar com Deus, orar e buscar a direção de Deus todo o tempo da tua vida. Procure servir a Deus todos os dias, servindo, orando, buscando, clamando a Deus, que Ele sempre vai te ajudar, sempre vai te dar a direção certa, a direção correta, para você chegar aonde Deus quer que você chegue. E isso que eu digo a você sobre Josué,
que ele foi ungido por Moisés, escolhido por Deus para fazer esse trabalho. Depois de acontecer tudo isto, os povos das 12 tribos foram divididas e cada um ficou num lugar. Para você ver que Deus falou com Abraão, seria uma grande nação, e se concluiu ali. Mas, infelizmente, nós recorrendo à Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, depois de Josué, vem Juízes, o povo continuou, 1 Samuel, 2 Samuel e tantos. O povo se tornou rebelde. O povo, muitos daquele povo hebreu eram rebeldes, irmãos. E quando a gente se torna rebelde, se torna uma pessoa que não quer ouvir a Deus, prefere ouvir coisas que não convêm, irmãos, isto é triste. Nós afastamos de Deus e achamos que está tudo bem. Deus olha lá de cima a você, meu amado, e te prepara, que um dia tu vai ter que prestar conta com Deus de tudo que tu fez, não estando na direção de Deus. Um dia tu vai estar presente diante de Deus e Ele vai te cobrar, Ele vai te perguntar por que tu não fez a vontade que Ele te mandou. Tu fizeste ao contrário daquilo que Ele mandou tu fazer. Aí você, o que vai dizer diante de Deus? Ali você não vai poder dizer nada, não adianta. Por isso que eu te digo hoje e agora, é o momento de você pensar. Puxa vida, eu estou aqui na presença de Deus, estou servindo a Deus. Se eu tenho falhado, procura te consertar, procura andar na presença de Deus, procura fazer aquilo que Deus está te ordenando a você fazer. Porque tudo que nós fizemos de certo e errado, nós prestaremos conta um dia com Deus. E Ele vai nos cobrar. Mas se você procurar andar certo, procurar cumprir a palavra, procurar viver naquilo que Deus está te mandando você fazer, você terá uma morada eterna com Cristo. Agora, se você desobedecer sempre a Deus, achar que você é o melhor, isso e aquilo, e fazer tudo errado, tudo ao contrário daquilo que Deus está te mandando, se você for lançado naquele lago, foi porque você quis. Hoje e agora é o momento de nós entendermos que nós temos que obedecer à voz de Deus. Moisés, Josué, Davi, Salmão, que foi um dos que foi os espias. Ele é da 4ª geração, depois nasceu rei Davi. Ele é da geração. E Davi também fez as coisas que Deus queria, mas também desobedeceu a Deus. Mas ele se humilhou. Todos nós erramos, irmãos. Todos nós falhamos. Não existe ninguém perfeito, não existe ninguém santarrão. Todos nós temos o nosso momento de vitória, todos nós temos o nosso momento de derrota. Todos nós temos o nosso momento cada dia de nossa vida. Mas graças a Jesus Cristo, que deu seu sangue na cruz do Calvário. Este sangue que tem poder de curar, de libertar, de transformar, de salvar, de agir na nossa vida. Jesus, Ele pode te ajudar, Ele perdoa os teus pecados, Ele faz todas as coisas, é só você clamar a Deus. Se até agora, muitas vezes você tem errado diante de Deus, não tem feito conforme Deus te ordenou, começa a partir de hoje a fazer aquilo que Deus está te mandando fazer, não aquilo que você acha que tem que fazer. Procure sempre ouvir a voz de Deus. Procure sempre obedecer as Escrituras que está aqui. A Bíblia Sagrada é nosso livro. Ele tanto te leva para o céu como para o inferno. Basta você não ouvir a voz de Deus. Basta você não cumprir com a palavra de Deus. E Deus, Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe como a gente muitas vezes não consegue, muitas vezes a gente falha. Mas Jesus nos ama tanto.
nos ama muito, muito, muito. E Jesus quer que você se conserte, quer que você entenda. Se você não está conseguindo, Ele vai te ajudar você a se erguer, Ele vai te ajudar você a caminhar, Ele vai te ajudar você a fazer a obra, Ele vai te ajudar você a fazer um grande trabalho, se você estiver na direção de Deus. Se você estiver na direção de Jesus, você vai conquistar e você vai chegar e você vai fazer aquilo que Deus está te mandando. Faça isso. Nunca faça nada sem primeiro orar a Deus. Nunca faça nada antes de pedir uma direção de como você tem que proceder, de como você tem que fazer. E quando nós fizemos isso, nós agradamos a Deus, porque Ele está vendo em nós que nós estamos primeiro buscando a Ele, exaltando a Ele, glorificando a Ele, reconhecendo que é Ele que é o dono de todas as coisas e Ele tem o poder sobre todas as coisas. E Ele pode fazer. Nesse início de tarde, eu digo a você, não te preocupa, apenas confie em Deus. Faça que nem Josué. Ore a Deus, busque a direção de Deus em tudo. Ele te dará a resposta e você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Se o povo de Judá não tivesse dado as costas a Deus, eles não teriam sido cativos na Babilônia. Eles não teriam ido para aquele lugar. Mas eles foram por causa da desobediência. E Deus usou muitos profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, profetas menores, falando e tudo para o povo se consertar. E muitas vezes Deus falava, usava pessoas. E muitas vezes as pessoas caíam porque queriam. Mas a gente pode, irmãos, vencer todas as coisas. Jesus quer que você vença. Jesus, Ele venceu na cruz do Calvário. Jesus venceu por você. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus, quando Ele foi pego pelos soldados, e Ele foi chicoteado, ali tinha prego, tinha osso pontudo, tinha vidro. E tudo foi colocado nas costas de Jesus. Se fosse um homem normal, não tinha suportado tudo aquilo. Mas Jesus suportou tudo aquilo. E tanto, para caminhar até a cruz, Ele não tinha mais forças por causa da chicoteada que Ele levou. Por isso que Ele caía muitas vezes até chegar à cruz do Calvário. Mas Ele foi até o final e cumpriu com tudo que Ele veio fazer. Ele veio morrer pela humanidade. Ele veio morrer por você. Jesus morreu por você. O amor de Jesus é imenso. Ele te ama tanto. Ele ama você. Jesus te ama. Neste momento digo a você, entrega a tua vida. Confia no Senhor. A Bíblia diz em Salmos 37, verso 5, entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Confia no Senhor. Jesus te ama e Ele quer andar contigo todos os dias. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus te ama e Ele está te convidando a você tomar uma decisão de segui-lo, andar com Ele. Jesus quer andar com você de mão dadas. Jesus quer viver junto com você. Faça isso a partir de hoje. Tome essa decisão. Você que é obreiro, você que está começando a caminhada, você que está recém começando a tomar essa decisão de aceitar Jesus, faça isso. Nunca se afaste de Deus pelos prazeres daqui dessa terra, porque os prazeres dessa terra é passageiro, e com Jesus é para todo sempre, a vida eterna. Então eu te digo neste momento, estou quase encerrando, mas você pode conquistar, você pode chegar lá onde Deus quer que você chegue. Então faça que nem esses grandes homens da Bíblia que fizeram história,
fizeram aquilo que Deus colocou nas suas vidas. Eu fico às vezes imaginando a passagem de Moisés, quando ele foi escolhido por Deus para tirar o povo lá do Egito. Vocês acham que foi uma tarefa fácil? Vocês acham que Moisés tirou o povo do Egito para levar até onde Deus tinha colocado ele levar? Foi fácil? Vocês acham que foi mil maravilhas? Não foi, não. Moisés enfrentou situações que muitas vezes muitos de nós não suportaria. Moisés da Bíblia foi o único homem que falou face a face com Deus. Ele falava com Deus, ele andava com Deus. E passou por muitas situações, mas ele foi até onde Deus queria que ele fosse. Nesse início de tarde eu quero dizer para você: confia no Senhor todos os dias da tua vida, não olhando para o lado, não olhando para trás, mas somente para Deus. Em nome de Jesus, eu entrego essas palavras e agradeço. Amém. Foi a palavra aí do irmão João Batista, né, para nós.